Nós estamos direto aqui hoje do Fórum de Geração Distribuída, aqui em Goiânia, a 20ª edição, com a Raquel Rocha, que ela participa lá da BGD, né? Qual que é a sua colaboração hoje na BGD? Certo, eu tenho duas funções hoje na BGD. Eu sou diretora regional de Alagoas, onde eu faço o papel de fomentar lá no estado de Alagoas, e também agora assumi recentemente a coordenação do regulatório da BGD. Já estava trabalhando na coordenação, mas agora assumi essa posição. Regulatório. Tá, e falando agora de um assunto que todo mundo está falando no mercado, né? Fluxo reverso, é isso? Exatamente. O que seria fluxo reverso? Então, vamos lá. A gente fala muito, na verdade, o nome mais popular que está na resolução é fluxo de inversão de potência. Tá. Eu não sou engenheira, né? Sou regulatória, vou Agora, explicar no ponto de vista regulatório, vamos deixar bem claro, pessoal. Mas você imagina que quando a gente consome, a carga ela tem um sentido, tá? Né? A energia tem um sentido. Na hora que você gera, ela tem um sentido contrário. Isso é a reverso, é o fluxo reverso. O que eu estou aprendendo com os engenheiros? Que ela é natural, ela não é um problema, tá? O fluxo reverso, a princípio, ela não é um problema. Ela sempre acontece desde a primeira geração, conectada na rede. Mas, em virtude da nova resolução 1059, a forma como está colocada, as distribuidoras encontraram uma forma ali de colocar esse fluxo inverso como um problema, sem ser, na questão da engenharia. Então, agora a gente está trabalhando aí, primeiro, a gente tem que olhar algumas coisas que estão acontecendo, o que é realmente o fluxo inverso que venha prejudicar a rede, onde faz sentido a distribuidora realizar os estudos e que identifique tal situação e venha colocar as possibilidades de conexão para o consumidor, ou quando é uma arbitragem. Segundo o posicionamento da ANEEL, em todos os ofícios que eu venho acompanhando, o direito do acessante é certo. Tá? O consumidor tem direito de acessar a rede. Isso, além de ser lei, tem na própria resolução, não vou me recordar, da ANEEL, em todos os ofícios que ela encaminhou para a Brad, para as distribuidoras que fizeram consulta, o consumidor tem direito a acesso à redistribuição. Agora, falando popularmente também, aconteceu ali da distribuidora enxergar que há uma inversão de fluxo. Ela tem que fazer alguns estudos. Esses estudos, ela vai identificar qual é o horário que está acontecendo a inversão e como ela pode mitigar para que o acessante acesse a rede, para que o consumidor acesse a rede. Nunca pode haver um não, dizer, olha, não é possível. Segundo, pelo que eu tenho acompanhado também nesses ofícios, sempre haverá uma possibilidade. O único caso é quando entra na interferência de fluxo inverso na rede básica, na parte de transmissão, que tem que fazer uma consulta na ANS. No entanto, essa consulta na ANS só pode ser feita após também esses estudos pela distribuidora. Caso também já vi a ANEEL se posicionando aí, se ela fizer essas consultas como aconteceu, sem fazer a consulta, né, sem os estudos previamente, significa que ela está protelando aí o prazo para o consumidor. Esse estudo não pode ser tendencioso se for feito pela distribuidora? Ele é tendencioso. Primeiro porque ela tem o monopólio das informações. Então isso já cria uma vulnerabilidade para o consumidor. Ele não detém as informações, como é que ele vai contestar essas informações? Então a gente tem aí alguns caminhos. O primeiro é solicitar essas informações na ANEEL. Existe um caminho para isso. Você tem a hipoficiência desse consumidor, para poder, então, ela entregar esses estudos de forma correta, né? E ali, no caso, periciar esses estudos, né, através de técnicas. Tá, então, resumindo, só para o consumidor entender e para o integrador entender, a historinha é que as concessionárias querem usar disso para barrar a injeção da energia, que é direito do consumidor, que é um autoprodutor de energia, na rede. E aí, esse controle de fluxo reverso seria o quê? Olha, tal horário você não pode injetar. Em algum momento a gente tem mais geração do que consumo. Tá, e aí ele fala, não pode injetar. Aí ele fala, não pode injetar. Isso, existe a parte, ok, que realmente é verdade, e existe a outra parte que é a malandragem do negócio, né? Exatamente. Que as concessionárias falam, não, isso precisa ser feito assim, mas vamos entender as partes, se realmente é verdade ou não é, e que não seja feito pela concessionária, essa análise. Seja uma análise neutra
de mercado que vai julgar o que é certo e o que é errado das duas partes. Sim. Eu gosto também de lembrar que a concessionária ela também tem outras legislações que ela tem que obedecer, e uma delas é a qualidade de rede. Então, na hora, por exemplo, que acontece movimento de tensões para aumentar ou diminuir, isso pode causar, principalmente o aumento, queima de eletrodomésticos, enfim, de aparelhos domésticos. E aí a distribuidora, por lei, ela é obrigada a indenizar esse consumidor. Então, ela tem que manter a qualidade de rede. Por isso que ela é obrigada a analisar sempre a rede para manter aqueles parâmetros. Quando acontece uma situação de um fluxo inverso que vem aí realmente prejudicar, é aí onde cabe aí realmente a situação de fazer esses estudos e ver o que precisa ser feito para dar esse acesso. E vamos deixar bem claro que não são todas as concessionárias que estão fazendo isso. Não. Algumas concessionárias estão se aproveitando disso. O que o integrador tem que saber? Na hora que ele está recebendo essa resposta, se veio adequada conforme a resolução, ele tem direito. Tá? Ele pode, inclusive, se veio com uma resposta negativa ou com uma resposta insuficiente, ele solicita isso à distribuidora. Tendo dificuldade de solicitar ou ainda não tendo respostas completas, ele faz a solicitação junto à ANEEL. Ele faz uma reclamação, faz a reclamação da ouvidoria da distribuidora e depois prossegue para a ANEEL. E isso pode acontecer com qualquer porte de projeto? Com qualquer. Nós estamos Tem um pegando projeto pequeno, residencial, 3 kW. eles podem falar que está tendo problema na rede, na estabilidade da rede, por conta do fluxo reverso de potência. Ele não coloca a questão da estabilidade, eles colocam que há fluxo reverso. Exato. Diante do redação da resolução 1059. Tá. Então, ele já está dizendo, ó, aqui tem o fluxo inverso. Então, como há, o que a gente também identificou... Isso inviabiliza muito também negócio, né? Porque, veja bem, você faz o estudo de retorno de investimento em cima do 100% da geração, né? Aí a concessionária vira para o Ricardo ou vira para o consumidor João e fala assim, agora você não pode mais injetar 100, você vai injetar 30. E aí? E a maioria ainda não está nem só diminuindo, só está dizendo assim, você não tem como injetar. Ou, por exemplo, coloca carga zero. Então aí, concessionárias que estão fazendo isso, um dia a tecnologia se vinga, né? Na hora que tiver armazenamento estabelecido aí, bem seguro, a gente não vai precisar mais da concessionária, talvez. Não, hoje já tem equipamento, a gente tem um armazenamento aí, a gente até brincou, a gente teve alguns pareceres aí colocando a injeção da energia no período da noite, né? A gente brincou, né? A injeção lunar. Mas, na verdade, o que quer dizer é o seguinte, você coloca as baterias e você armazena, você não vai usar mais a rede, você armazena da bateria e utiliza. Eu vejo assim, claro que todo mercado, que nem o mercado de solar, é um mercado que traz uma grande vantagem para a população em geral, que é a distribuição de riqueza. A riqueza da geração de energia, a riqueza onde não só um pequeno grupo passa a ganhar com a geração da energia, como é o caso dos grandes geradores, mas eu distribuo isso para o Ricardo, para você, para quem quiser produzir a sua própria energia. Qual é o benefício? Quanto que você gasta por mês de energia? Olha, 600, 800? Se você gastar 600 reais, 800 reais, o que você vai fazer com esse dinheiro quando você produz a sua energia? Você pode fazer muita coisa. Posso. Eu, por usar uma analogia, a gente tem hoje a nova modelo de compensação. As pessoas conhecem muito como taxação do sol, que é um equívoco, a forma colocada, mas infelizmente foi o que aconteceu no nosso mercado. Mas quando a gente tem esse novo modelo de compensação, o sentimento é de que eu estou pagando alguma coisa e não vale a pena. E não é verdade. Porque hoje a gente consegue ainda manter 90% de desconto em uma tarifa de energia. A gente briga por 10% de desconto quando a gente está fazendo uma compra em um caixa, em algum lugar. Você não está querendo economizar 10%, você não quer economizar 15%, 5%? Como é que você vai ter uma economia? Ainda que seja vamos imaginar um futuro com uma economia de 50%, de 40%. Uma baita de uma economia, que é um dinheiro em que você seu investimento já vai ter feito, você já vai ter tido... Isso pensando nesses consumidores on-grid. On-grid, pensando nos on-grid. Os off-grid, eles não vão eles vão usar a energia que eles têm. Ele investiu, a bateria dele. É dele. Né? Então, assim, quando a gente olha para essa parcela, as pessoas estão preocupadas com isso, olha,
a economia, ela só é um benefício, ela não tem como ser ruim, ainda que seja 10, 15, 20, 30%. Então eu vejo assim que, claro que todo mundo tem que ter um equilíbrio nesse setor. Então, o produtor da energia de grande porte, a concessionária, a transmissão da energia, quem gera a sua própria energia, mas tem que ser um negócio assim que mudou a chave. Não é mais como era antigamente, que você não tinha para onde correr. Você tinha que pagar a sua continha de energia, seja ela o valor que vinha, às vezes você não tinha nem argumento para saber se está certo ou errado, e aí o que você ficava fazendo? Economizando o máximo que você podia, porque se tivesse uma energia cara, você não ia ter argumento para contestar. Essa era o papel, né? Então era quase é quase um monopólio do sistema energético no mundo. O que mudou? A tecnologia trouxe a favor da humanidade a possibilidade de você sair fora desse sistema que poucos ganham e muitos obedecem, aonde agora muitos podem ter o controle da sua energia. Energia, água e alimentos são pontos chaves para a humanidade. E a gente pode agora se libertar. Né? E aí tem gente aí querendo segurar isso a qualquer custo. Estou falando de todos, tá? Mas quem está fazendo a coisa errada aí na distribuição, no gerenciamento aí, sabe muito bem o que a gente está falando. Então, para você, esse recado fica aqui, ó. Para de fazer isso. Chega, né? Chegou um novo momento no consumo de energia. E vamos respeitar o direito do próximo, né? Respeitar o direito do consumidor, porque isso é lei, né? Isso está na nossa Constituição, respeitar o próximo, respeitar o direito do consumidor, e a gente não pode tirar, e não é a distribuidora que pode tirar isso. Com certeza. Obrigado pela sua participação hoje aqui. E a gente tem uma saída, pessoal. O armazenamento está evoluindo muito. A gente sabe que daqui a pouco, tá bom, eu posso injetar só 20, o resto fica na minha bateria. Você vai ter inversores inteligentes, você vai ter outras coisas para usar a sua energia. Então, cada vez mais, quanto mais a gente percebe que a dificuldade é gerada por malícia, por uma questão de interesses, mais a gente se arma, né, contra esse tipo de coisa. A gente cria soluções. Cria soluções. Tá aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.